programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a esclerose sistêmica, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma dica do nosso consultor aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Hoje eu vou falar um pouquinho de dicas sobre a cirrose hepática. Vocês poderiam estar perguntando para mim o que é, afinal, cirrose hepática. Nós sabemos que temos o fígado, um órgão muito importante, o laboratório do nosso organismo, que tem uma função metabólica de muitas substâncias que compõem o nosso organismo. Então, por isso, eu gostaria de dizer para vocês que algumas doenças pode ser a causa da cirrose. Afinal, o que é a cirrose? A cirrose nada mais é do que uma transformação da estrutura anatômica do rim, do fígado, quer dizer, onde os hepatócitos sofrem uma modificação em decorrência, muitas vezes, de algo que pode ser uma infecção, o uso do álcool. O álcool hoje é uma das principais causas de levar a cirrose. Essa cirrose que transforma o rim numa fibrose. O parênquima hepático fica transformado. Muitas vezes na fase inicial ele aumenta de volume e depois ele regride. Ele perde a sua função importante anatomofisiológica. Por isso, minha gente, vamos ter cuidado, porque a origem da fibrose muitas vezes está na própria alimentação, no medicamento e nos processos inflamatórios, assim como nas hepatites, assim como na hepatite autoimune, assim como em certas enfermidades, outras enfermidades que podem causar esse transtorno, assim como o uso de determinados medicamentos. E como estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica está atuando com diagnóstico por imagem há mais de 30 anos aqui na nossa região. Hoje nós estamos conversando sobre a esclerose sistêmica e eu estou recebendo os reumatologistas doutora Clarissa Souza e o Dr. Glauco Schmidt. Doutor, em relação ao diagnóstico, é um diagnóstico, a gente já comentou um pouquinho, que não é uma doença assim tão fácil de fechar um diagnóstico, Tem os sintomas característicos, mas como a doutora Clarice encerrou o primeiro bloco falando, às vezes pode ser não confundido, mas encaminhado para uma outra doença, Como é feito o diagnóstico? Então, é muito importante ter em mente que as principais doenças reumatológicas relacionadas à autoimunidade, elas partilham características semelhantes na doença inicial. Então, assim, o diagnóstico inicial é muito difícil, é muito frequente também mudar o diagnóstico à medida que forem aparecendo as queixas clínicas mais específicas. Hoje, principalmente, existem algumas alterações laboratoriais que são muito sugestivas. Os exames complementares, como endoscopia, capilaroscopia, ajudam muito também num diagnóstico mais precoce quando tu já tem a suspeição clínica disso. Como foi falado em encaminhamentos também, hoje a gente vê com um pouco mais frequência alguns encaminhamentos por um conhecimento maior da população e também do corpo clínico da região. Mas mesmo assim ainda está muito aquém do esperado. A gente precisa melhorar isso, porque o próprio prognóstico da doença ele pode ser um pouco mais reservado se for diagnosticado muito tardio. Então, assim, a principal característica são as manifestações clínicas. Isso guia totalmente o diagnóstico. Os exames laboratoriais vão excluir outras causas e vão sedimentar esse diagnóstico também. Tá? Certo. Doutora Clarice, em relação à idade, pode acometer criança, adulto, pessoa mais idosa? A faixa etária entre 20 aos 50 anos. Mas mulheres, elas que são as mais locomotivas, assim como a maioria das doenças autoimunes. Pois é, eu ia comentar, a doutora já falou isso da outra vez. Campeã nisso aí em relação a esse quesito, E assim, é uma doença que ela tem outro tipo de doença que eu gostaria de comentar, que seria a esclerose localizada. Porque várias pessoas podem assistir esse programa e confundir com a esclerose sistêmica. É uma doença mais comum, a gente vê também muito na prática, que é aquela localizada só na pele. Muitas vezes ela é uma mancha na testa,
ou manchas em tronco e abdômen mais profundas, mais fibrosadas e uma cor mais escura, escurecida, tá? E essa região eles fazem biópsia, o dermatologista faz o diagnóstico, tá? E ela é rara, muito rara evoluir para uma esclerose sistêmica, que é essa que afeta os órgãos, que tem um acometimento prognóstico diferente, que tem mais acompanhamento mesmo ambulatorial em relação à localizada, que é só na pele. Doutor, em relação à evolução da doença, ela é uma doença que evolui rápido, ela vai devagar, né? Como é que funciona? Uma caracterizada como uma doença crônica, habitualmente a evolução é mais insidiosa, ela demora, ela vai começando algumas manifestações aos poucos até desenvolver uma forma mais agressiva. Como a doutora Clarissa falou, nós temos vários pacientes que estão há 10 anos, há tempos até superiores, acompanhando por um fenômeno de Renault ou algumas alterações cutâneas mais localizadas também. Então, assim, sempre tem que ficar de olho em eventuais mudanças de quadro clínico, mas é difícil a gente dizer se vai ser rápido ou demorado. Cada caso é um caso, existem casos que evoluem muito rápido, mas o que a gente mais vê na prática clínica no dia a dia é que foram diagnosticados tardios porque já tinham sinais da doença, só porque não davam bola. É o desconforto gástrico para se alimentar, que acaba melhorando com um inibidor de bomba, um omeprazol. É aquele desconforto intestinal que, eu tomo um laxativo e aí o intestino funciona direitinho, mas sem aquela medicação acaba tendo essas alterações, é aquela falta de ar que nunca foi investigada, aquela alteração cardíaca, sempre tem que pensar nisso. São normalmente doenças que evoluem de uma maneira mais devagar, só porque o diagnóstico é mais tardio. Certo. Doutora Clarice, em relação às complicações, quais são as possíveis complicações dessa doença? É a parte pulmonar, como já foi dito pelo Dr. Glauco, aumento da pressão das artérias do pulmão, causando insuficiência respiratória, também pode ocorrer fibrose pulmonar também, causando dificuldade mesmo para os esforços físicos, até para as atividades do cotidiano também. Há lesões nas pontas dos dedos, em virtude do fenômeno de Renault, vai travando tanto, vai ulcerando tanto, que ocorrem lesões mesmo nas pontas dos dedos, tá? A desmotilidade esofágica, então o paciente tem dificuldade para engolir sólidos, então as complicações decorrem dos sintomas, isso varia muito. Tem paciente que tem fibrose pulmonar, o outro tem hipertensão arterial pulmonar, tem paciente que é só manifestação grave de Renault, com alteração das mãos, mas com úlceras, tem que usar medicações para controle mais desse tipo de fenômeno. E tem pacientes que já têm alterações de intestino, com dificuldade de motilidade do intestino, há supercrescimento bacteriano, dificuldade de absorção alimentar também por causa disso. Então, várias alterações de miocárdio também podem acontecer. Nossa, compromete, podemos dizer que o corpo todo, né? Rim também. Rim, em casos, é importante evitar corticoides nessa doença. Quem faz uso de corticoide é uma doença que a gente não gosta mesmo, tem aversão a corticoide, porque ela pode precipitar a chamada crise renal da esclerodermia. Ocorre um aumento de pressão exorbitante e com risco de morte, inclusive. Então, é uma complicação séria. Então, evitar sempre corticoide em quem tem esclerose sistêmica. Certo. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta conversando mais sobre a esclerose múltipla. Fique ligado com a gente.